Boa noite, amada. Seja bem-vinda. Você que está chegando aqui, Thaís, seja bem-vinda. Você que vai assistir esse vídeo daqui a algum tempo, eu não sei, sinta-se aí abraçado, acolhido da mesma forma. Hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de mulheres que estão mais propensas a viver separações em suas vidas. E são elas a mulher salvadora, a mulher vítima, a mulher boazinha e a mulher mãe do marido. Será que você ocupa esse lugar? Eu já ocupei. Eu já ocupei 2 deles pelo menos, mas eu estou em remissão, graças a Deus. Olá, tudo bem, Aline? Oh, minhas espectadoras aí, número 1, merece um presente. Tudo bem, Aline? Bom você estar aqui, Thaís, também. Hoje eu preparei um conteúdo, é um conteúdo bem rico, né? Bem rico, porque falar desses 4 perfis de mulheres. Oi, Martinha. Oi, Elô. Ah, sejam bem-vindas, amadas. Hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de mulheres, né, que mais estão propensas a viver separações. E aí estava perguntando aqui, né? Será que a gente ocupa esse lugar? Será que você já ocupou esse lugar? Conhece alguém que ocupa esse lugar? Né? Mulher salvadora, mulher vítima, mulher boazinha e a mulher mãe do marido. Uau, esse conteúdo é bem denso, é bem rico. Então eu vou, é mais que uma aula aqui, né? Eu fiz uma série de anotações. Oi, Débora, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Esse conteúdo vai ser bem interessante porque ele fala de vários comportamentos, né? E aí eu tava, né, pensando aqui, né? O fato é que a gente casa, né, por amor, mas a gente se separa pelos comportamentos, né? Não é verdade? Ai, ai. É bem isso mesmo. Então, olha só que interessante, né? Esses 4 comportamentos têm origem científica e sistêmica. Então, é muito interessante. Cada mulher, cada tipo de mulher daria uma live. Então, eu vou fazer um resumo, um micro resumo dessas 4 e depois eu vou colocar uma enquete ali nos stories se você quiser que eu aprofunde qualquer uma delas, fique à vontade. O interessante também é que tem já um vídeo gravado sobre cada uma delas, aprofundando elas, essa informação com maior riqueza, ok? Vamos lá então, amadas e amados, tá aqui o João. Seja bem-vindo, João, Diego, seja bem-vindo também. Vamos lá, vamos entrar nesse conteúdo, porque o conteúdo é praticamente uma aula, né? Vou falar aqui praticamente, eu tenho uma cola aqui, que são muitos detalhes, eu não quero deixar de falar nenhum, então eu vou ficar de olho aqui para não perder nenhum detalhe. Primeiro, mulher salvadora e mulher vítima. Ele vem da base científica da codependência emocional, que há 50 anos é mapeado, estudado aí. E segundo o Dr. Stephen Karpman, a codependência tem 3 papéis, existem 3 posições, né? Que é o salvador, a vítima e o agressor. Eu vou me ater mais aqui à vítima e à salvadora, porque é mais comum nas mulheres. As mulheres não ocupam esse terceiro papel tão comum. Ele é mais comum aos homens, né? Não é tanto das mulheres. Então, são dinâmicas que acometem tanto homens quanto mulheres. Mas como o nosso público aqui, em sua maioria, eu falo para mulheres, apesar que tem muitos amigos aqui, muitos homens que sempre fica de olho, acompanha, porque diz respeito a eles também. Então, vamos lá, né? Começando com a salvadora, né? Primeiro, né? Qual que é a origem que desenvolve esses comportamentos, né? A codependência ela vem de famílias totalmente disfuncionais, conflitivas, que demonstram significativa fragilidade emocional dentro de casa. Então ela começa por aí, né? E aí, em geral, o codependente ele viveu muito pouco amor, amparo, aceitação, segurança, coerência, harmonia familiar. Ele vivenciou muita rigidez de regras, muitas críticas excessivas, muita rejeição, muito abandono, muita violência psicológica, emocional e até física, entre tantos outros. Então, advém em lares, digamos que disfuncionais, né?
vem muito da infância, tanto para o homem quanto para a mulher. Potencializa ao decorrer da vida, nas relações nas experiências que se tem, mas começa ali, né? E aí a gente fica se perguntando, né? E será que eu sou salvadora, né? O próprio nome já diz a respeito, né? Salvar, né? Significa salvar. E aí, em tese, salvamos sempre quando assumimos a responsabilidade pelo outro. Olha que interessante, né? Pelos seus pensamentos, pelas suas decisões, pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelo seu crescimento, pelo seu bem-estar, assumimos a responsabilidade desse outro, entende? Pelos seus problemas e até pelos seus destinos. Vocês já ouviram alguns casos que as pessoas tomam as pessoas e direcionam, seguem elas para a vida, direcionam elas para a vida? Então é nesse sentido que cientificamente e sistemicamente a gente fala, né? Toma o destino daquela pessoa para guiar. Isso é muito pesado, né? Então a salvadora, ela não só acha que ela dá conta de tudo, como ela realmente dá conta de tudo, né? Ela faz o que ninguém consegue fazer, mesmo que isso gere uma exaustão enorme, um cansaço, um prejuízo físico e emocional. Ela dá conta de tudo, mas ela gosta desse lugar, entende? Ela está sempre disposta a salvar, a ajudar o outro, mas no fundo, é porque é mais fácil olhar para o outro do que para a sua própria dor, entende? Então, inconscientemente, ela faz para que ela tenha alguém, para que ela não seja abandonada, entende? Então, isso mesmo, né? Tem um porquê dela estar nesse lugar, é uma relação de codependência, entende? Então, ela alimenta algo, ela olha para algo para não ter que olhar para dentro dela mesma, né? Oi, Bruno, seja bem-vindo. Então, nós estamos falando aqui dos perfis, né? Aplica tanto homem quanto mulher, mas a minha linguagem acabo associando mais a mulher, mas você que trabalha como hipnólogo também é fantástico esse conteúdo, né? E aí o que é interessante, né? Ela sequer reconhece que ela precisa de ajuda, que ela precisa ser apoiada, que ela precisa ser cuidada. E aí o que acontece? Vive num total desequilíbrio, entende? Então o que é importante, né? Quando ela percebe que alguém quer ajudar, né? Vamos supor que ela receba ajuda, cuidado, alguém que se coloca à disposição dela e ajuda e quer ajudar, muitas vezes inconscientemente ela se sente até ofendida, né? Porque, puxa vida, eu sou capaz, né? Ela de fato não reconhece o quanto ela precisa dessa ajuda, entende? E por que ela tem essa ação, né? Porque ela entende que se essa pessoa está em pé de igualdade com ela, isso deixa ela desconfortável. Ela precisa sempre estar numa posição superior do que esse parceiro ou do que qualquer outra pessoa. Ela sempre quer, né, estar nessa posição superior. Isso é muito pesado, né? Ela sequer aceita receber ajuda. No fundo, ela sempre vai querer, na verdade, que as pessoas estejam um pouquinho abaixo dela, né? Ela precisa sentir que ela não reconhece, às vezes, essa capacidade, essa autossuficiência no outro, desta outra pessoa, desse parceiro. Ela sempre se coloca nessa posição acima. E aí, olha que pesado, né? E aí também tem tem uma certa arrogância aí, nesse lugar, né? Porque estar nesse lugar acima, estar sempre num lugar superior, é aí que ela consegue mostrar esse poder, é aí que ela se sente confortável. Então, um salvador vai querer sempre estar nesse lugar de poder, nesse lugar onde está acima, né, da relação ou de qualquer situação. Normalmente estão sempre à frente nos cargos profissionais. E olha que interessante, né? Essa dinâmica da salvadora, na verdade, é para negar a sua própria dor, a sua própria vítima, a sua própria vulnerabilidade, fragilidade que todos nós temos, entende? E aí, o que acontece com o salvador, né? Com uma salvadora? É como se ela abrisse os braços para o universo e ela, de fato, né, falasse, né? Manda para mim quem precisa ser salvo, quem precisa ser acolhido, quem precisa ser cuidado, né?
Mande para mim quem precisa ser salvo. O que acontece nessa dinâmica, né, quanto esse salvador? Por isso que a gente fala em várias lives aí, a gente já comentou, né? O que faz? Por que a gente precisa estar emocionalmente saudável, nutrida, né? Fazer esse caminho, transcorrer esse caminho pós uma separação ou pós uma relação, independente disso. Por quê? Porque você precisa estar bem. Obviamente, aqui eu tô falando de uma dinâmica de codependência, isso precisa de buscar ajuda, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Por quê? Porque senão ela vai atrair essa vítima, ela vai atrair uma pessoa mais fraca, uma pessoa menor, uma pessoa onde ela possa estar no controle. Entende? Então, na dinâmica mesmo de Kahneman, por isso que a gente existe o salvador e a vítima. Ambos triangulam nas mesmas posições, apesar que ela fica, em sua maioria, vamos supor, ela é salvadora, em algum momento que ela sente necessidade, ela vai para a vítima, ou para a agressora, para o algoz da história. Entende? Então, por isso é importante a gente estar saudável, porque senão você vai, tanto o salvador vai atrair uma vítima, quanto a vítima vai atrair um salvador. É isso que eles emanam, precisam. Entende? Então aí também entra aquela mulher que é super protetora, que é dito, né, uma mulher maravilha, que dá conta de tudo, que faz o que ninguém faz, percebe? E aí percebe que esse lugar também tem uma certa glória, né, que alimenta um ego, entende? Dentro desse contexto que é validado pela ciência, eu abro aspas assim para fazer uma correlação, associar ele à consciência sistêmica. Oi, Elza, seja bem-vinda, Veronice, seja bem-vindo. Vai ficar salvo a live, se você que perdeu esse comecinho, depois você pode rever, tá bem? Então, assim, o que acontece? Dentro dessa, a gente associando isso ao conceito das constelações familiares, da consciência sistêmica em si, e aí eu te pergunto, uma mulher que está nesse papel, nesse lugar de salvadora, numa relação com um marido, né, eu te pergunto, o que essa mulher salvadora faz com o seu marido? Se alguém souber aqui, responde aqui, né? O que uma mulher salvadora faz, né, com o marido? O que vocês acham que essa postura, esse comportamento faz com o marido, faz com a relação, né? De fazer melhor, de dar conta de tudo, de fazer por tudo e por todos, ela incapacita esse marido, percebem? Ela incapacita ele de fazer. E quando eu incapacito alguém de fazer, eu não dou o direito dele fazer, dele tentar, dele errar, dele fazer de novo, dele fazer bem feito, fazer muito melhor que eu mesma, entende? Quando você vai podando e não deixa que eu faço, deixa. Então é exatamente essa dinâmica, né? Quando eu faço por ele, eu tiro o principal atributo desse homem, entende? Que é a sua força. Eu tiro dele também a sua dignidade, a sua hombridade, percebem? Eu tiro dele a sua masculinidade. Compreende, amadas? Bruno respondeu que o problema é que com isso a mulher se desgasta. Sim, é um desgaste emocional, físico, a estrutura mental é extremamente prejudicada em todos os aspectos, porque ela foi programada para agir assim. Percebe que isso vem da sua origem, né? Vem da sua criação. Então ela entende que esse é um modus operandi a funcionar, né? Então é um desgaste muito grande, é muito triste, até que ela se dá conta, e aí até que ela busque ajuda, alguém ela vê um conteúdo como esse, ela não se dá conta. E ela entende que ela está fazendo o melhor, que ela está fazendo o certo. Então não tem julgamento, porque é um lugar de dor muito profundo. Percebem? Então, e aí o que resta dessa relação, desse casamento em total desequilíbrio, né? Um casamento, uma relação sem a força masculina não se sustenta, né? Martinha colocou aí, faz sentido, não se sustenta porque tem um desequilíbrio muito grande. Então, é uma dos tipos de mulheres que tendem essa relação, esse homem não vai chegar um momento que ele não dá conta de receber tanto, de alguém fazer tanto, né? Ou ela não aguenta e sai, ou ele não aguenta e sai, né? Dessa relação, porque ela é insustentável.
a longo prazo, entende? Às vezes até a curto prazo, a gente está numa geração onde as coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? Então é isso. Então, se você se identificou, você que vai assistir esse vídeo aqui daqui a algum tempo também, quem tá aqui se identificou com esse papel, a saída é você começar a reconhecer os seus pontos cegos, o que te alimenta, quais são os ganhos inconscientes que você está tendo com isso, refletir o porquê você está nessa posição, refletir do que você está querendo fugir. Né? Porque quando você olha tanto para o outro, para atender a demanda do outro, tudo que os outros precisam, você não está olhando, você não está querendo olhar para você. Percebem? Então, comece a se perceber, busque essa ajuda profissional, busque, né, entender o significado de tudo isso, o porquê que você busca salvar os outros ao invés de salvar a si mesmo, né? Bem isso. E quando ela tem filhos e desautoriza o pai, isso fará falta na formação. Isso, num vídeo que eu gravei, que ele é bem mais profundo, eu falo sobre isso. Olha só o quanto uma mãe salvadora pode prejudicar os próprios filhos, amadas, né? Então depois eu vou deixar um link dos 4 vídeos que tá bem completo, e aí eu vou também deixar uma votação no Stories aqui, qual das 4, né, vocês querem que eu aborde numa live com profundidade, porque daí a gente pode falar com profundidade. Como eu vou falar das 4 hoje, eu tô indo com um conteúdo assim um pouco mais acelerado, porque eu quero realmente compartilhar isso tudo com vocês. É importante ter esses 4 personagens de mulheres que a gente pode viver nas relações, em nossas relações, para que a gente, né, não tenha, né, que às vezes chegar a uma separação por todas essas dinâmicas, por dependência, por codependência. Ok, amadas? Então, aqui não há espaço para julgamento, e sim para clareza, sempre, né? Acima de tudo. Então, o detalhe, o caminho é ter autocompaixão, né? Ao ouvir tudo isso, se você se identificar, né? E saber que foi assim que a vida te ensinou, foi assim que você foi criada, todas as experiências que você viveu em toda a sua, né, infância, te preparou para ser uma mulher salvadora. É claro que você tem escolhas, né? A gente muitas vezes percebe o certo e o errado, a gente percebe, algumas pessoas têm facilidade para perceber essas dinâmicas inconscientes, outras não. Então a gente precisa realmente buscar ajuda, né? Então na formação do filho, Elza, é extremamente delicado, porque essa mulher, então olha só, o que essa mulher, fazer um contraponto aqui, o que essa mulher ensina para esse filho homem? Vamos supor que ela tenha filho homem, tanto para mulher. Então, para a mulher, ela vai ensinar que essa mulher, essa menina, essa filha menina, vai precisar ser uma salvadora também. Então, primeira coisa, o pai e a mãe, os criadores já dão a base. É assim que funciona e é assim que tem que ser. Por mais que esses filhos percebam que não é lugar, que não é o correto, inconsciente está na programação deles. Eles vão tender a buscar relacionamentos onde quer seja salvador, quer seja a vítima, entende? Porque essa outra mais fraca, ela muitas vezes vai ser a vítima. E aí gera uma relação de codependência, né? Ela foi tão incapacitada que ela passa a ser a vítima. E aí a gente ensina esses filhos, né, a se associar, essa filha mulher a se associar a um homem, a se relacionar com um homem mais fraco, onde ela tem o controle da situação, da relação em si, e vice-versa. Percebe? E aí é muito triste também, porque a gente ensina esse filho homem a ser um homem fraco, a ser um homem em desequilíbrio numa relação. Então ele vai tender, né, a deixar o outro parceiro a dominar essa questão. Percebe? É muito sério, é muito sério. Então vamos lá para a vítima, tá? Se você perdeu a introdução, o início, tudo que eu falei do papel da mulher salvadora, depois você pode assistir a live novamente, tá? Então vamos lá, entrando no papel de vítima. Como que é o comportamento, a dinâmica de uma vítima? Então, lembra, a vítima, ela precisa de um salvador, o salvador precisa de uma vítima, né? Então, esse papel da vítima, imagine um triângulo, né? A tese científica é o triângulo de Karpman. Então, a vítima tá aqui, ó, pendurada na ponta inferior desse triângulo, ávida para ser salva, percebe? Então, como é que ela se comporta? Se comporta como incapaz, ela se comporta como impotente, necessitada,
Percebe? A vítima não dá conta da sua própria vida. Ela depende dos outros, sempre. Ela sempre vai depender dos outros, até que ela busque ajuda, obviamente. Então, ela não se responsabiliza pela própria vida. Ela está sempre perdida, ferida, magoada, triste, vitimizada pela sua própria vida ou pelas pessoas que estão perto dela. Ela está sempre nesse contexto. A vítima se sente pequena, ela se sente incapaz, ela se sente incapaz de tomar conta de si próprio, sabe? Ela precisa ser salva, ela precisa ser orientada e cuidada. Então, uma vítima, olha só, na relação, quem que ela vai buscar? Né? Quem possa dar isso, né? E aí vocês acham até quanto tempo um homem consegue a relacionar, a viver com uma mulher vítima? Percebe? Percebe o quanto que suga, o quanto que é prejudicial à relação? Então essa mulher, ela realmente não sabe. Ela precisa do outro para tudo. A vítima é uma pessoa que está sempre se responsabilizando, né? Os outros a todo momento. Ela é tipo uma criança ferida, né? E por ser uma criança, ela não dá conta, porque a vítima é uma mulher, é uma adulta, porém infantilizada, entende? Então é aquela mulher adulta que quem domina todo o comportamento dela é a criança. É aquela criança que foi ferida, que foi machucada lá na infância. E aí toda a dinâmica dela mental é associada a essa criança, né? Ferida, machucada. Ok? Então, tudo que ela sofre, ela responsabiliza o outro, a outra pessoa. Então, nada é responsabilidade dela. Ela culpa o pai, ela culpa a mãe, ela culpa os irmãos, ela culpa os amigos, ela culpa a sociedade, o governo, ela culpa tudo. Mas jamais ela olha para si. Entende? Qualquer outra pessoa que não seja ela. Percebe? Então a vítima, ela sempre vai dar um jeito de se colocar nesse centro das atenções. Ela quer estar sempre nesse centro das atenções, mas para quê? Para ser cuidada, né? Para chamar essa atenção, né? Então a vítima, ela não só perde um tanto muito por ser vítima, como ela ganha também pelo fato dela não se apropriar dos seus próprios fracassos, das suas próprias dores, entende? Porque ela culpa o outro. Então esse lugar é confortável para ela, teoricamente, né? Então quando você, como que a gente pode dizer, né? Quando você se vê nessa posição de vítima dentro dessa dinâmica, você não precisa se dar conta das tuas dores, porque você sempre passa ela, você transfere ela para os outros. Então a vítima, a mulher vítima, ela é considerada em né? Tem várias teorias aí, que é como se ela fosse chamam de vampirismo. Por quê? Porque percebe que ela suga tanta energia, suga tanto o outro, as pessoas que estão perto dela, né? Que ninguém, né? Então associam isso ao vampirismo, que suga toda essa energia. Então ela tá sempre nessa negatividade, nessa lamentação, nessa própria falta de autorresponsabilidade para a vida dela. Entende? Então é enorme a autorresponsabilidade. Ela tem zero autorresponsabilidade. Oi Ana, oi Fabiana, sejam bem-vindas. A live vai ficar salva, tá? Já falei de 2 tipos de mulheres, tá bem? E aí vamos entrar, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui que a gente vai comentando, tá? Eu tô tocando rápido pra gente dar conta de colocar todo o conteúdo. Depois, se vocês gostarem e desejarem, a gente faz uma live só para cada uma delas, porque vale a pena, compensa. Tem muitas dinâmicas envolvidas, aí eu posso aprofundar melhor, tá bem? Vamos lá para a mulher boazinha. Aí vocês estão se identificando? Alguém conhece? Não precisa se identificar. Pode só dizer se conhece alguém, né? Me conta aí, alguém de vocês, Marta, Ana, Fabiana, F. França, Elza. Conhece alguém que ocupa esse lugar de vítima ou de salvadora? E aqui lembra que eu falei, não cabe julgamento, entende? Eu já ocupei, entende? Eu contei que eu já estou em remissão há muito tempo, graças a Deus. Então, isso dá para ser tratado, dá para a gente ser acompanhada e a gente evolui, amadas.
É maravilhoso você perceber, sair desse lugar e aí você vai percebendo quanto, né, quanto a gente pode ganhar ocupando esse lugar de equilíbrio nas relações, o quanto a gente pode gerar relações saudáveis ocupando esse lugar, amadas, ok? Então lá, mulher boazinha. Mulher boazinha vem da síndrome da boazinha, né? É a base científica do livro, escrito pela PhD doutora Harriet Breaker. Fantástica. Não sei se vocês já assistiram, super recomendo, não só o documentário quanto o livro, a leitura do livro. Então, o que define essa síndrome? Ela é definida por pessoas que têm compulsão em agradar. Percebe? Não é uma patologia, tá? Mas afeta vários níveis de comportamentos emocionais e podem desencadear até doenças aí emocionais. Ok? E aí, como são, né? Como são essas pessoas? São aquelas pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros, percebe? Elas ficam tristes em desagradar, elas acham que não fizeram o suficiente, não conseguem falar não para as pessoas, elas estão sempre sobrecarregadas, mas elas se avaliam, olha só, elas se avaliam pelo que elas fazem aos outros, né? Para os outros. Ela sempre busca esse reconhecimento. Conheço uma amiga minha, não, ok, não vou dizer que fui eu mesma no passado. É bem isso mesmo, quando a gente começa a se identificar é interessante. Elza, eu já fui boazinha, hoje tenho voz e vez, que lindo, busquei autoconhecimento, mudei essa minha condição, parabéns, Elza, é uma libertação, né? É uma liberdade assim que não tem preço, amadas. É muito bacana. E aí a gente vê que a gente precisa olhar para dentro, né? O problema tá aqui dentro e aí a gente precisa caminhar para dentro, olhar fazer esse processo que é lindo, né? Que é um despertar mesmo. Então, essas pessoas é mais comum em mulheres, obviamente, né? Então, pensa só, né? Somos seres sociáveis, gostamos de agradar, gostamos de ser generosas, né? De ser gentil com as pessoas. E aí, qual é o limite, Ali? Qual é o limite dessa bondade, dessa generosidade, né? O limite é a partir do momento que você não se perde de você mesma, de que você não afeta a sua própria essência, entendeu? É para viver em função de atender às expectativas do outro, né? E que chega ao ponto de você se desconectar totalmente de si. Então esse é o limite. O limite digamos que é o teu limite. Aonde vai, onde você para de olhar para si para olhar 100% para o outro, né? Dizer não é egoísmo, e bem isso, a sociedade muito incumbiu, né, e tem um papel muito, a sociedade tem como se diz, ela tem um olhar, né, interessante, ela tem um olhar gentil para esse papel, de quem é bonzinho, de quem faz, né, ou mesmo até para Salvador, que vai lá, faz e acontece, a sociedade olha com bons olhos isso, né. É isso, a Ana colocou que o limite é quando você começa a se ferir, exatamente. Então, tem que desconstruir muito essa ideia do egoísmo, né? Então, você bem, saudavelmente bem, né? Amorosamente bem, né? Com esse equilíbrio desse amor próprio, você transborda amor e você dá amor saudável, né? Do contrário, se você não tem amor, você vai necessitar desse amor, que é um amor prejudicial, que não é um amor desequilibrado, né? Então, é bem isso, super interessante. E aí, como é que eu identifico, né? Vamos olhar para os comportamentos, né, de uma mulher boazinha. Primeiro, a necessidade, eu tô com uma cola aqui para eu não deixar de falar nenhum conteúdo, tá bom, amadas? Então, vamos lá. A necessidade dos outros vem em primeiro lugar, percebe? Você já não se coloca em primeiro lugar. Por quê? Porque tem uma história aí que se você se coloca, você é egoísta, né? E não, pelo contrário. Né? É como as máscaras do avião, né? Cai, você coloca em você, né? Supre a tua necessidade, daí você cuida do outro e do outro e do outro, né? Uma mãe saudável, uma mulher saudável, ela pode nutrir melhor a família, os filhos, o marido, e aí ela emana, né? Amor, né? Saudável. E aí, qual que é o outro comportamento, né? Uma busca incessante de reconhecimento e aprovação do outro,
da casa, das pessoas, dos filhos e aí do trabalho. Por isso que quando essa dinâmica, a mulher boazinha, ela tem muitas perdas, principalmente profissionais, principalmente pessoais e profissionais em todas as áreas, né? Então ela evita o máximo de conflitos para ser aceita. Evita todo. Então é sim, 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 sim para ela ser aceita. Percebe? E aí também tem o lado que ela exibe aquela alegria exagerada, né? Parece que nunca tem um dia ruim, mas para pertencer, com o objetivo de pertencer àquele lugar. Então, de alguma forma, ela procura se destacar ou, né, ser reconhecida de alguma forma ali. Ela tem um medo passional do julgamento dos outros, entendeu? Porque é muito importante a opinião dos outros, né, para ela. Então é um medo passional, gente. É um medo que chega, né, a pessoa chega a passar mal se ela não dá conta de dizer um não e ela quer dizer um não e ela não consegue. Então é um medo passional. Ela tem dificuldade de dizer não porque ela sofre de verdade, entendeu? É com medo de perder o amor, a amizade, o reconhecimento daquela pessoa, daquele amigo, seja qual aquela relação do parceiro. Então ela vai sempre, né? A necessidade de estar ali agradando tanto é tão grande que ela diz sim, sim, sim. E desse cada sim que ela diz para ela, para ele, para o outro, para as pessoas em geral, é um não que ela diz para ela, para a essência dela, né, para a própria conexão interna dela, para o que é bom para ela. Entende? Então, gera um desgaste físico também muito grande, porque também consome muita energia. Ela não quer, né, como se o peito explodisse, né, estivesse explodindo. Ela não quer, mas ela não consegue falar não, até que você vai trabalhando isso. Então, um agradador compulsivo, ele gera um impacto sistêmico em todas as áreas da vida dele, né? Porque muitas vezes, ele é empacado na vida, sabe? Recebam com amor essas minhas palavras, tá bom, amados? Então, ele é empacado, ela é empacada, por quê? Porque muitas vezes ela sofre prejuízo financeiro. Então, no trabalho, ela não vai competir com ninguém. Ela não vai, por quê? Porque ela quer ser reconhecida, ela quer pertencer, então ela tem medo de desagradar os outros, então ela não vai competir, ela não vai participar de tudo que ela poderia crescer, muitas vezes. Então, várias outras oportunidades que ela tenha, ela não vai, por quê? Porque ela não quer desagradar os outros, literalmente, entende? Então, muitas vezes, para ela falar não, implica em ser desaprovada, percebe? Implica ela ser criticada, implica ela não ter mais esse crédito emocional, sabe? E é bem isso, né? Muitas vezes esse crédito emocional é uma moeda de troca. Então dizer não para a boazinha é ameaçador. As pessoas entram em crise muitas vezes de ansiedade. Bem isso. O sistema límbico ativa, libera muito cortisol, adrenalina, e aí essa pessoa passa mal, tem crise de ansiedade para dizer um não. Percebe? Para de falar de mim. Amadas, não tem problema, querida. O importante é consciência, a gente se perceber cada vez mais. Eu também, desses 4, eu já ocupei 2 lugares, entende? E aí, bem isso. Mas é lindo o processo quando a gente vai olhando, percebendo, porque isso é inconsciente, amada. É inconsciente, não é uma coisa que a gente escolhe. Mas quando eu falo que a gente basta ver para que a gente possa sair desse lugar, para que a gente possa caminhar, começar a caminhar um processo de autoconhecimento e de cuidado. E aí a gente consegue sair desse lugar, tá? Falo desse lugar, amada. Então, é ameaçador demais. Então, para falar não, a pessoa precisa se posicionar. E olha só, ela não aprendeu a se posicionar. É doloroso demais, ela aprendeu a agradar, ela quer agradar. Então, esse lugar de se posicionar implica ela tomar consciência de si, do teu espaço, do espaço que você ocupa, né? Dos seus limites, para daí você colocar limite no outro. Então, você não consegue falar, não, eu não aceito, eu não quero, isso não é bom pra mim, isso não vai fazer bem pra mim, vai fazer bem pra você, mas não pra mim. Então, a gente não consegue colocar, porque, percebe? Tem que ter uma... Mas até que a gente entende que isso tudo é uma síndrome, entendeu?
são dinâmicas inconscientes. E aí você só precisa buscar a raiz, o fio dessa raiz. Você entendendo esse fio, tudo vai fazendo sentido e você consegue indo voltar, vir para esse lugar, percebe? Então, deixa eu me perder aqui. Então, o porquê, né, o agradador tem dificuldade de pedir ajuda, né? Porque implica abrir mão da crença de que ele sempre vai ser necessário, da crença de que ninguém vai fazer melhor que ele, porque ele faz tudo, ela é boazinha, né? É boazinha, ela tem de tudo, aquele jeitinho só ela sabe fazer, né? Então implica em delegar, em abrir mão, né? A não ser mais tão útil, a não ter mais tanto reconhecimento, entende? Não ter mais essa moeda de troca com esse indivíduo, com esse parceiro, entendeu? Com os filhos, com todos, percebe? Então a compulsão de agradar, ela é uma tática de desvio, né? A gente diz, né? Cujo objetivo é proteger, né, você do seu próprio medo, às vezes da raiva, dos conflitos e frustrações que a gente tem aqui dentro, que a gente carrega, entende? E aí ela evita essas emoções, né? Ela jamais vai permitir, ou digamos que aprender a administrar esses conflitos, porque consequentemente ela muitas vezes cederá esse controle com facilidade para esse outro que vai dominar através muitas vezes da intimidação e da manipulação, percebe? Então a origem do agradador compulsivo também está lá na infância, né? Lá essa criança teve ausência, teve falta de afeto, de amor, de aprovação, de autoconfiança, entende? E muita coisa mais, né? E Ali, como que eu posso, né, começar a mudar esse comportamento? Até coloquei aqui 3 dicas, né, que acho que é bacana para começar a trilhar essa jornada, tá? Oi, Kátia, querida. Olá, Simone, seja bem-vinda. Vai ficar salva a live, tá bom? Tô na terceira mulher, terminando já a terceira mulher, né, tipo de mulher, e a gente já vai para a quarta. Então, 3 dicas aqui para que você consiga saindo desse papel de boazinha, que é você, né, uma das maneiras de você começar a dizer não com mais efetividade. É você falar sobre você e não sobre o outro. Porque às vezes quando a gente vai falar não, é tão doloroso que às vezes a gente inventa uma coisa, a gente fala que é isso, fala que é outro. Não, é começar a fazer esse caminho. Eu digo não por mim. Então, por que eu estou dizendo não? Então, a primeira dica é começar a olhar para você. Por exemplo, eu não me sinto confortável para ir a essa festa, né? Eu não me sinto. Ai, não é que eu tô com dor de cabeça, não é porque, não sei o que lá, né? Vamos tirar o contexto do Covid, né? Vamos pensar como se não tivesse Covid, né? Porque já teria uma desculpa. Então, vamos pensar assim, em vez de colocar qualquer desculpa, falar você. Que aí você começa a se dar esse poder. Eu tô escolhendo por mim, tô olhando pra mim, o que é melhor pra mim. Então, e começar a se posicionar nesse sentido, colocar você em causa, como eu digo, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Ensaie falar, treine. É tão difícil a pessoa falar não que a segunda dica que eu dou é começar a treinar as frases, treinar a fala. Sabe aquelas situações corriqueiras que sempre acontece, que você diz sim e você sempre quer dizer não? Então, começa a treinar a frase antes. Então tá, então quando acontecer isso eu vou falar assim. Então vai treinando, vai falando pra você, vai falando na frente do espelho. Tudo isso ajuda, amados. Terceira dica, né? Postergue as respostas. Essa é uma dica crucial. Postergue as respostas. Quando você tá nesse lugar que você quer, né, tá ali nervosa para dizer um não e você, né, sabe que você vai dizer sim, você fala: "Não posso te responder mais tarde?" Posso, né? Às vezes muitas coisas vêm pelo WhatsApp ou vêm por outros meios. Posso te responder mais tarde? Ou se eu tô frente a frente, calma lá. Vai lá no banheiro, lava um rosto, né? Toma uma água e reflita, né? Como se diz? Se reenergiza, né? Se reintegre, né? Se coloque nesse centro e fala: vou dizer não, né? Então se prepare para dizer não. Esse tempo é fundamental para as mulheres boazinha, né? Que tem essa dificuldade de dizer o não, ok, amadas?
Vamos lá para quarta mulher, quarto tipo de mulher, né, que estão mais propensas à separação. Essa aqui também é difícil, né? Recebam com amor tudo que eu vou falar aqui, amados, tá bom? É a mulher mãe do marido. Olha que pesado isso, né? Só o nome já dá até um, né? É pesado isso, né? Então, amada, será que você ou você conhece alguém que ocupa esse lugar? Quais os comportamentos de uma mulher que ocupa esse lugar, de mãe do marido? Vamos direto ao ponto, né? Vamos colocar aqui, vou colocar aqui várias falas e daí você se identifica. Aí você se identifica ou identifica uma amiga, tá? Tá tudo bem. Então, por um acaso, né? Primeiro ponto, vou colocar, acho que são 10 itens aqui, alguns itens. Primeiro ponto, você fica cobrando e lembrando toda hora o que ele tem que fazer. Você fica lembrando ele todas as atividades que ele tem que fazer. Primeiro, né? Segundo, você não confia nele ou que ele possa assumir certas responsabilidades. Já tem um hahaha ali, né? Bem isso. Terceiro ponto, corrige constantemente os erros desse marido. Quarto, tem cuidados excessivos com ele. Aqueles cuidados que parecem de mãe, sabe? Dá tudo na mão. Quinto, né? Dá tudo na mão dele. Sempre diz, né? Ou sempre dá tudo na mão dele e sempre fala assim: pegou o casaco, pegou a chave, pegou o guarda-chuva, levou isso, né? E aí, se esse marido dá um sinal lá de resfriado, o que você faz? Você já dá uma bronca nele, né? Você dá aquela bronca. Eu não disse que não era para você ter saído no sereno ontem à noite. Eu não disse que era para você ter dormido com casaco, com pijama mais agasalhado. Por que você dormiu desagasalhado? Tá vendo só? Que nem mãe falando para filho, entende? A fala é a mesma, né? E aí você já corre lá, pega o chazinho, pega o remedinho, prepara lá e vai lá e só falta dar na boca dele, entende? Aqui, ó, tô aqui a xícara e tá aqui o remédio, o chazinho e o remédio. Alguém conhece alguém assim? Então tá, né? Fica monitorando o que ele tá fazendo o tempo todo e se ele tá fazendo bem feito, que nem a gente faz com os filhos, certinho, tá? Ainda mais agora nessa questão de pandemia, né? Então, em casa, você faz tudo sozinho, porque não há divisão clara das tarefas. Na verdade, você nem gosta muito de fazer essa divisão, porque você faz melhor que ele. Você acha que o que você faz é melhor, que ele não faz tão direito assim também. Vamos lá. Oitavo comportamento, as finanças, né? Você que cuida. Por quê? Porque você faz melhor, né? Você faz melhor que ele. Então, você que cuida. Nono, as decisões de importância da casa, conserto, uma obra, uma manutenção, alguma questão com condomínio, algum problema, quem que faz? Você. Você faz melhor, né? Porque você é a mãe, né? Mãe faz melhor, mãe faz tudo melhor que um filho. Percebe? Décimo comportamento. Atende todas as necessidades dele e de todos, antes mesmo que surge. Então, opa, já tá aqui, ó, pronto aqui, isso, aquilo, tudo que você precisa tá aqui. 11º ponto. Não fazem mais programas românticos. 12º e último, e acho que o mais crucial, né, para uma relação, para um casamento. A relação sexual é rara ou inexistente. Percebe? Amadas, agora recebam com mais amor o que eu vou falar, tá? O que as mulheres que ocupam o lugar de mãe do marido ensinam para os seus filhos homens? Vocês sabem? Vou perguntar aqui para vocês. Vocês sabem o que as mulheres ensinam para os seus filhos homens? Pode ir colocando aqui que a gente vai comentando, tá? Inconscientemente, agora é muito sério, muito pesado isso, tá? Inconscientemente, elas ensinam os seus filhos a serem homens fracos. Percebe? A buscarem mulheres que ocupam quase que esse mesmo lugar da sua mãe. Porque eles não foram ensinados a serem homens fortes. Pelo contrário, entende? Pelo contrário, eles buscaram, eles aprenderam
a não dar conta da sua própria vida. Eles aprenderam que quando eles tinham alguma necessidade, alguém já vinha e atendia para eles, entende? Já resolvia o problema, já solucionava a dor, já tinha a solução, já negociava, ou já isso. Obviamente eu tô falando aqui já de filhos já mais crescidos, adolescentes, né? Que vão atingindo aí, né, da infância em diante, né? Então, olha só que pesado isso, né? Então, além deles terem sido ensinados pelos seus próprios criadores, né, que essa é a forma correta de viver uma relação, por mais que eles não, que eles conheçam que aqui esse caminho não é legal, o exemplo do pai e da mãe não é legal, os filhos sabem, eles percebem, só que inconscientemente, gente, é uma programação tão forte, neurológica, que eles vão buscar uma mulher mais forte. Por quê? Porque aquele papel da mãe, o papel do genitor, da genitora, é o papel crucial, né, para a direção desse filho. Então, amadas, mulheres que ocupam o lugar de mãe do marido tiram a força desse homem. Elas incapacitam esse homem também. Elas tiram a oportunidade dele fazer, dele errar, dele fazer direito, de refazer, dele se aprimorar, dele se desenvolver como seres humanos normais e se tornarem cada vez mais maridos fortes, provedores, compreende, amadas? É pesado isso, é forte isso, né? E se você se identificou com esse papel, né? O melhor caminho também é descobrir o porquê age assim, né? Só buscando ajuda mesmo. Então esse comportamento ele é nocivo para você e para os outros ao seu redor, principalmente a longo prazo, percebe? Então a mulher geneticamente tem o dom da maternidade em si, né? De ser mãe. Então é natural, nós temos tendências a ir muitas vezes para esse lugar. Dentro do casamento existem papéis bem claros e definidos, né? Dos pais, do homem, da mulher, dos filhos, né? Os filhos são pequenos, o homem e a mulher, os pais são grandes, né? Todas essas ações que eu mencionei anteriormente, para que você se identificasse, são comportamentos que uma mãe tem para com os filhos. Faz sentido? São comportamentos de uma mãe para um filho, né? Então, porque nós, pais e mães, temos o dever de cuidar, de amar, de proteger, de orientar todos esses filhos, né? A gente vem com esse dever, né? E aí o que acontece, né? Tem pesquisas que mostram que quanto mais às vezes a gente ocupa esse lugar, né? A vida sexual do casal é reprimida. Percebe? E esse tema aqui, por que tantas separações acontecem, amadas? Obviamente acontece por vários motivos, né? Vamos colocar aqui uns motivos tradicionais, né? Mas aí o que acontece, né? Percebe? Olha só, isso é muito pesado que eu vou falar, né? Inconscientemente, nenhum marido, né, em seu vigor máximo, né? Se sentirá, né? Nenhum marido se sentirá no seu vigor máximo tendo em sua cama uma mulher que representa tão bem o papel da mãe dele. Uau, né? Amadas, ser mãe, né? Mãe é mãe, né? Esposa, mulher é bem diferente. E como a gente percebe o quanto essa dinâmica acontece, o quanto tantos casamentos se romperam, né? Por esse cuidado. Eu tô falando aqui mais no papel da mulher, mas isso serve para o homem e para a mulher. Ambos têm a mesma responsabilidade de cuidar, de nutrir, de olhar, né? Quando um tá caminhando para cá, o outro ir lá conversar, opa, calma lá, né? Que papel é esse aí que você tá ocupando? Então, ambos têm essa obrigação, né? Devem ter esse desejo, esse cuidado, né? Para direcionar, opa, saiu do trilho, vamos voltando pro trilho aqui novamente. E aí sentindo. Então, amada, quando você se coloca dentro da hierarquia correta, né? Com o parceiro, com o marido, essa relação sempre será nutrida, desenvolvida em todas as áreas. Vai bem em todas as áreas no casamento. A financeira, né? Seja individual, tudo vai bem. Por quê? Porque isso está em equilíbrio. Então, qual que é o caminho?
Qual é o caminho, amadas, né? Devolve esse papel de mãe, devolve. Assuma o seu papel de mulher, de esposa, né? Para que a sua relação se torne saudável, feliz. É fundamental, né? Que a mulher veja esse marido de igual. Nunca pode ser aqui, ó, acima. Ela precisa ver esse marido tão capaz quanto ela, mais, né? Eu gosto de dizer que tem que ver ele muito, nossa, né? Que seja uma inspiração, que ele seja tão dotado de habilidades quanto ela, ou melhor, mais ainda. Precisa ter esse olhar, né? Então é necessário que no íntimo dessa mulher ela o veja como grande, como forte, que ela o admire, que ela tem orgulho deste homem, deste marido, entende? Ela precisa ver, ela precisa, como que eu posso dizer? É importante que ela veja a força que ele tem. É importante que ela perceba o masculino dele. E que ela ainda valide, né, essa força, esse masculino, né? Então é importante que é importante que ele sinta que ela confia na capacidade dele. O mundo pode reconhecer um homem lá fora, mas se a sua mulher dentro de casa não o reconhece, ele perde, ele se desintegra, ele fica em partes. Percebe, amadas? Bem, corri, fiz um mega de um resumo para deixar pelo menos uns minutinhos aqui para, né, para ouvir. Fez sentido para vocês? A gente tem ainda uns 5 minutinhos, então contem para mim se fez sentido para vocês, se vocês percebem essas, né, todas essas dinâmicas. Se a gente olhar na nossa própria história, nossos pais, mães, avós, o quanto, né, muitos papéis, né, não estavam assim, né? Então, meu objetivo aqui é trazer consciência e clareza para que a gente não cometa não só erros que eu já cometi, né? Como eu vejo tantas mulheres, né, atendendo mulheres, né, quantos erros, quantos casamentos são desfeitos ao longo do tempo, e que a gente possa hoje, todo o tempo, ainda há tempo de mudar. Ainda há oportunidade da gente olhar, da gente reconstruir, da gente se refazer, da gente buscar ajuda. Então, o meu desejo aqui é que vocês sempre olhem para esse caminho, para esse lugar, né? Eu digo que o lugar do auto-amor, desse amor próprio, que eu digo que é um amor próprio consciente, que é um amor próprio maduro, a gente consegue, olhando para nós, nos curando, olhando para o que nos feriu, no que fez mal, os traumas que a gente carrega. Todos nós temos feridas, né? Muitas vezes abertas aí caminhando para a vida, a gente escondeu tanto e a gente tem essas feridas abertas que precisam ser olhadas, precisam ser curadas, precisam ser trabalhadas, né? Busque ajuda, amadas, não fiquem com as suas dores. É sempre tempo de mudar e construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos sadios que são prazerosos. Então, Elza, deixa eu ouvir aqui o comentário. Elza, fez sentido, né, Elza? Faz, né? A gente vê isso acontecendo na vida de tantas mulheres. É impressionante. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário aqui acima. Eu acho que eu consegui respondendo. E aí? É isso, não é, amadas? Eu vou, se vocês quiserem que eu aprofunde qualquer tipo destes, eu posso aprofundar em outra live. Vou deixar uma enquete amanhã, logo depois aqui que eu encerrar a live, aqui nos stories, e daí você me responde se você quiser, ok? O que é importante, aqui no feed do meu perfil mesmo, tem 4 vídeos falando sobre cada um, com muito mais profundidade. Então, pega aquele que você talvez se identificou, ou aquele que você identifica alguém, se identifica alguém, alguma amiga, compartilha. Eu acho que conhecimento a gente tem o dever de compartilhar, de encaminhar, de ajudar outras pessoas, né? Compartilhar esse conhecimento para fazer sentido. Às vezes um vídeo traz consciência. Algumas pessoas vieram até mim por um vídeo, por uma mensagem que percebeu e falou: uau, eu não sabia disso. Quantas mulheres, né? Eu atendo mulheres,
Quantas mulheres eu percebo que estão vivendo relações que elas não têm consciência que é uma dinâmica, que é uma relação abusiva, de codependência, que é uma síndrome, né? Elas não têm, a gente não tem a consciência, amadas. Então eu falo desse lugar aí com muito cuidado, com muito amor, porque eu percebo que muito dessa dinâmica vem inconscientemente desde a nossa infância, tá bom? Então fico feliz de ter feito sentido para vocês. Então, se fez sentido também, encaminhe, direcione para outros amigos, vamos compartilhar isso, porque acho que a gente pode sempre ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Amados, ó, um beijo grande no coração, me sinto aqui honrada por vocês estarem aqui comigo até o final, tá bom? Um beijo grande. Ah, o André colocou, obrigada, André. Fez sentido para ti também? A vida de um casal deve ser muito mais regido por ambos, sim, a responsabilidade é mútua, né? É de ambos. Bem isso, gente, um beijo grande. Vai ficar lá, vai ficar salva a live, tá? Até mais. Até segunda às 8 horas de novo. Às 20 horas da noite, tá? Até.